Eu vou ler só mais uma vez o versículo 9 e o último. O 9 diz assim: procura vir logo ao meu encontro. E o versículo 21 diz: procure vir antes do inverno. Amém? Pode tomar o seu assento. A gente já fez muita coisa para nos alegrar hoje, então não precisa. Nós vamos fazer barulho de outra forma agora, em nome de Jesus Cristo. Eu dei uma reduzida para que a gente possa entender o que está sendo falado aqui. Essa aqui é a segunda carta que o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. E na realidade já é uma das últimas, se não a última, escritura de Paulo antes da morte dele. Até porque você vai perceber que nesse capítulo Paulo está dizendo ali: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, entre outras coisas. Paulo, ele começa e ele termina falando nesse capítulo o seguinte, ele termina dizendo ali, na verdade ele vem falando nessa segunda carta, quase ela toda, dando um conselho para Timóteo, dizendo para Timóteo se permanecer firme, para que ele permaneça firme no Evangelho, para que ele não esmoreça, para que ele não desanime, para que ele não pare de praticar o Evangelho de Cristo, para que ele entenda de uma vez por todas que está chegando o final do ministério de Paulo. Mas mesmo chegando o final do ministério de Paulo, Timóteo era discípulo de Paulo e ele deveria dar continuidade ao ministério não só de Paulo, mas o ministério de Deus na vida dele. E nesse momento é um momento difícil para o apóstolo Paulo. Ele já está na sua segunda prisão e nós sabemos que Paulo ele sofreu o quanto Paulo sofreu por causa do Evangelho. Nós sabemos que se a gente conhece uma pessoa com 2, 3 anos de Evangelho, a gente vê que quando ela ama e se dedica, o quanto que ela sofre, até mesmo perseguições de pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho. Agora você imagina uma pessoa que vive uma vida inteira, 20, 30, 40, 50 anos no Evangelho. Essa pessoa, quando está chegando no final da sua vida, ela tem muitas histórias de perseguidas que tiveram contra ela, muita pedra que tacaram, enfim. Paulo tem uma história muito tremenda, mas uma história também muito sofrida. E ele, nessa segunda prisão, agora ele está preso em Roma. E ele está preso somente aguardando o momento de receber a sua sentença do imperador Nero daquele tempo, que foi quem mandou decapitar o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo veio a falecer por causa disso, dessa sentença. Mas quando ele escreve essa carta, ele está nesse contexto preso ali em Roma, mas ele não está preso numa cela comum. Ele não está preso de uma maneira que a gente conhece de prisão hoje. A história mostra que Paulo estava dentro de um calabouço. Ele estava dentro de um calabouço, esse calabouço era muito úmido. E além de úmido, era sujo, fedorento. Então Paulo certamente estava muito doente. E ele estava com seu corpo muito enfraquecido. Então ele já não tinha tanta força mais. E ele tinha certeza, ele sentia que o tempo dele estava acabando, ele sabia que a morte já estava chegando para ele. E por isso ele escreve para Timóteo ali da prisão. E ele escreve para Timóteo porque ele está sentindo falta de pessoas, porque além de estar preso num ambiente sujo, num ambiente úmido, onde ele estava doente, Paulo, além de sofrer com tudo isso, ele também estava sofrendo um desgaste emocional, porque ele foi abandonado por vários, a maioria dos amigos dele de ministério. E é sempre assim que acontece, não é verdade? Quantas pessoas passam pela sua vida? Quantas pessoas passam pela sua família? Quantas pessoas passam pela sua infância? Quantas pessoas passam pelo seu ministério? E aí quando o tempo passa, que você vai olhar para trás, você vê que às vezes aquelas pessoas que você pensava que ficaria do seu lado, quando você vai olhar para o seu lado, você já não encontra mais aquelas pessoas. E Paulo estava sofrendo isso na pele. Paulo estava sofrendo também na alma o abandono. A própria Bíblia diz que apenas Lucas, que era um médico naquele tempo, era a única pessoa que ia visitar o apóstolo Paulo na cadeia. E Paulo então escrevia as suas cartas preocupado com o Evangelho.
E ele escreve essa carta para Timóteo, essa segunda carta a Timóteo, falando sobre todas essas coisas, mas ele faz um pedido em especial para Timóteo. Quando Paulo, antes de ser preso, quando ele estava na cidade de Troade, ele recebeu uma revelação de Deus, e a revelação de Deus era para que ele, de forma imediata, saísse de Troade em direção à Macedônia. E Paulo era um discípulo obediente. Quando ele recebia um comando de Deus, ele não parava para pensar se eu vou fazer ou não faço, é de Deus ou não é, eu não sei o que está acontecendo. Paulo, ele não refletia, ele simplesmente obedecia. Fala quem está do seu lado assim: eu vou ser um discípulo desse jeito. É isso que Deus espera de nós. Então Paulo obedecia, só que ele não obedecia simplesmente, ele obedecia de forma imediata. Então ele sai imediatamente da cidade de Troade em direção à Mesopotâmia. E aí a Mesopotâmia, quando ele faz isso, ele não tem nem tempo de passar na casa de um cidadão que nem eu sei quem é, chamado Carpo. Mas era na casa desse cidadão que ele havia deixado os seus pertences. Mas para atender a Deus, ele deixou tudo para trás e ele seguiu a direção que Deus estava dando para ele. E aí de repente, ele não esperava, ele é preso, é levado para Roma, e aí quando ele chega em Roma, ele está preso nessa situação, e ele está vendo que o tempo está acabando, a estação está mudando, e está chegando o inverno. E aí ele faz um pedido ali para o seu discípulo Timóteo. E o interessante é que quando ele faz esse pedido, ele está entendendo o seguinte: ele poderia pedir qualquer coisa, mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era tão conectado com Deus, que as simples palavras de Paulo eram proféticas. E fala para quem está do seu lado assim: hoje nós estamos num ambiente totalmente profético. Meu Deus do céu, nós estamos num ambiente totalmente profético. E aí o que acontece? Ele pede 3 coisas para que Timóteo levasse para ele. 3 pertences. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele faz questão de pedir 3 pertences para que Timóteo levasse para ele. E esses pertences, nós vamos ler aqui de novo no versículo de número 13. Eu quero ler com você, para você entender o que eu quero dizer nessa noite para você, o que o Espírito de Deus está trazendo para a nossa vida hoje, que eu tenho certeza que essa palavra é profética para esse tempo, é profético para mim, mas também é para a tua vida. E o versículo 13 diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então ele pede 3 pertences seus. E bem rapidamente eu quero falar com vocês do primeiro pertence. A primeira coisa que ele se lembrou, a primeira coisa que ele pediu para o seu discípulo levar para ele, foi a sua capa. Ele estava pensando em algo natural, mas que tinha um sentido espiritual. Ele está preocupado com o inverno que está chegando, ele está preocupado em se aquecer. Por quê? Porque nós sabemos que a capa, ela é que nos aquece. A capa tem um sentido todo especial, principalmente naquele tempo. A capa naquele tempo significava proteção, porque as pessoas, e não era somente algumas pessoas, todas as pessoas, todo ser humano naquele tempo tinha uma capa que identificava inclusive a vida dele, quem ele era, o grupo, a classe que ele pertencia. E o apóstolo Paulo, ele estava querendo a sua capa para se proteger. Mas capa também não é somente proteção, mas ela também significa abrigo. Capa significa cobertura. E essa é a importância de nós, como filhos de Deus, como servo de Cristo, termos a nossa cobertura, estarmos congregando em um ministério, termos uma liderança, termos um pastor, um líder de célula, termos uma pessoa que esteja cobrindo a nossa vida de oração. Sabe por quê? Porque quando o inimigo tentar te atingir, você tem uma capa, você tem uma proteção que está sobre a sua vida, e
aquela seta que o diabo lançou sobre a tua vida vai bater nessa capa e você não será atingido. Quem entendeu isso, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Então Paulo está preocupado com a capa que era dele e tinha ficado em Troade. E só para você entender, o significado é tão forte dessa capa que cada um naquele tempo tinha uma capa diferente, mas de classes, de grupos. Eu vou dar um exemplo para você entender. Quando eu passasse, naquele tempo, se eu passasse vestido uma capa, e daqui a pouco, de repente, logo depois de mim, passasse o pastor Gilberto ou o pastor Márcio, vocês iam de imediato identificar que nós éramos sacerdotes do Senhor Jesus. Eu vou dizer por quê? Porque a capa era também uma identidade. A Bíblia fala que o apóstolo Elias, ele tinha uma capa, e a capa do apóstolo Elias, que virou uma relíquia, virou uma recompensa, uma herança inclusive na vida de Eliseu. Essa capa de Elias era uma capa que todos os profetas usavam naquele tempo. E aí depois você vai ficar assim, mas por que Eliseu queria a capa, exatamente a capa que era de Elias? Depois você vai entender. Mas todos os profetas usavam o mesmo tipo de capa em que Elias também estava usando. Eu vou dar um exemplo para vocês também, que todos os reis daqueles tempos antigos usavam o mesmo tipo de capa, porque era uma capa única, feita para os reis daquele tempo. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, mas no livro de Marcos em especial, a Bíblia fala da história de um cego chamado Bartimeu. E a Bíblia diz que esse cego, ele ficava no meio do caminho, ele estava sentado no meio do caminho, mendigando. Ele era cego e estava mendigando. E de repente ele escuta que Jesus está passando por ali. E quando ele escuta que Jesus está passando por ali, a Bíblia diz que ele começa a gritar. Lembra daquele grito que todo mundo virou até música, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não para de gritar por isso, ao ponto de os discípulos de Jesus não gostarem desses gritos dele e dizer para ele: você está incomodando o mestre. Mas enquanto as pessoas pensam que nós estamos incomodando a Deus, quando estamos gritando por Ele, quando estamos orando por Ele, quando estamos clamando por Ele, quando estamos buscando a presença dEle na nossa vida, tem pessoas que quando vê a gente fazer isso, pensa que a gente está incomodando, mas a gente incomoda os outros, mas a Ele a gente não incomoda, ninguém incomoda a Ele. E a Bíblia diz que Jesus ouviu ele chamar por Jesus, e aí Jesus diz o seguinte: traz ele aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós chamamos, ele vem. Quando nós chamamos, ele atende. Quando nós batemos na porta, ela se abre. É por isso que você deve o tempo inteiro buscar a presença de Deus, porque se você for buscar, você vai encontrar. E a Bíblia diz que esse cego, Bartimeu, que estava mendigando, ele levanta de um salto do chão e ele lança fora dele o que? A capa que ele estava vestindo. E por que Marcos fez questão de colocar ali, foi o único evangelista que fez questão de registrar que esse cego, que era mendigo também, lançou fora dele aquela capa? Sabe por quê? A gente vai ouvir dizer muita coisa sobre libertação e muita coisa, mas eu quero que você preste atenção em uma coisa aqui hoje relacionada a essa capa. O texto está dizendo isso porque o governo daquele tempo dava um tipo de capa igual para todos os pedintes que eles encontravam na rua. Todo mundo que vivia na rua pedindo esmola, o governo pegava e dava uma capa igual, e assim todos olhavam e já sabia que aquele ali não era uma pessoa qualquer, não era ninguém de muita importância, mas era um pedinte. Ele era cego, mas era um pedinte. Então ele imediatamente lançou fora a capa que estava sobre a vida dele. E assim também como o apóstolo Paulo,
também usava uma capa que os apóstolos de Cristo tinham costume de usar. Por isso, ele pediu a sua capa, porque aquela capa dele identificava quem ele era. Paulo estava dentro da cadeia, dentro da prisão, dentro de um calabouço, sofrendo, estava abandonado, doente, mas ele sabia quem ele era. Ele estava daquele jeito ali, mas presta atenção no que ele escreve na carta: traga a minha capa. Sabe por quê? Paulo está querendo dizer, ou melhor, Paulo está dizendo o seguinte: que ele precisava da capa dele e que ele tinha pressa em ter a sua capa junto dele. Paulo percebe o seguinte quando ele pede isso: ele está olhando para o tempo, ele está olhando para a estação, ele está vendo que o tempo está mudando, a estação vai mudar, o inverno está chegando, ou seja, Paulo percebe que um tempo está sendo encerrado e um tempo novo está para começar. Quem está entendendo isso aí, dá um glória a Deus, porque essa mensagem é profética para a nossa vida. Está se encerrando um tempo hoje. Eu profetizo no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Está se encerrando um tempo hoje e começando um tempo novo sobre esse lugar, sobre esse ministério, sobre a minha, sobre a tua vida. Um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de cura, um tempo de milagre de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Então Paulo, ele não quer começar um tempo novo usando a capa de ninguém. Ele não quer começar um tempo novo usando a identidade de ninguém. Ele precisava estar coberto, ele precisava estar aquecido, ele precisava estar protegido, mas ele queria estar tendo tudo isso usando a sua própria capa. Ele está dizendo: não, eu não quero a capa dele, eu não quero a capa dele, eu não quero a capa de ninguém, eu quero a minha capa. Escuta uma coisa: Deus tem uma capa profética para cada pessoa nesse mundo. Deus tem uma capa profética para cada pessoa que conhece e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem uma capa profética para cada um que serve a Deus em algum lugar. Só que essa capa profética que Deus tem não é a capa que talvez você queira, mas é a capa que Deus deu para o ministério que você faz parte. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Paulo não quer a capa de ninguém, ele quer a capa dele, porque a capa dele era a capa apostólica, era uma capa que ele usava, identificava a ele. Só para você entender uma coisa, a Bíblia fala que quando os filisteus foram lutar contra lá e Saul e todo o exército de Israel, e aí todo o exército ficou com medo, um menino chamado Davi se levantou e falou assim: eu vou contra esse gigante, eu vou matar esse gigante. Então Saul permite que Davi vá lutar, mas Saul tem uma ideia. Saul diz o seguinte: olha, você vai lutar e você pode até matar ele, mas para você matar ele, você tem que usar a minha armadura. E aí tenta colocar em Davi a armadura que era dele, de Saul. E a Bíblia diz que Davi não conseguia nem andar com aquela armadura. Então Davi tira aquela armadura. E quando Davi tira aquela armadura de Saul, que não permitia nem que ele andasse, ele diz o seguinte: não, deixa que eu vou com a minha arma, com as minhas vestes, do meu jeito. Ele foi sendo quem ele era, Davi. E a Bíblia diz que a partir desse momento ele foi até o gigante, ele derrubou o gigante, matou o gigante e se tornou o herói que nós conhecemos, que foi Davi. Sabe por quê? Porque ele estava usando a capa que era dele, a capa do ministério que Deus havia
dado para ele. Essa mensagem aqui talvez não seja para quem está nos visitando, mas essa mensagem é para esse ministério. Essa mensagem é para essa noite, é para esse povo. Essa mensagem é para o Ministério Geração Shekinah. Essa mensagem é para MGS. Sabe por quê? Porque já passou da hora da gente voltar a usar a capa que Deus deu para nós, a nossa verdadeira identidade, e voltarmos a fazer o que Deus sempre fez nesse lugar. Aleluia, aleluia. Nós temos uma identidade e que ao longo do tempo vem se perdendo, principalmente depois da pandemia, para se proteger. Mas o que o Senhor vem dizendo para a gente é isso: olha, nós precisamos nos posicionar e vestir não a capa dos outros, mas vestir a nossa capa, a nossa identidade. Quando nós entendermos isso, você vai voltar a viver os milagres que você vivia aqui antes. Você vai voltar a prosperar como prosperava antes. Você vai voltar a vencer quando vencia antes. Esse ministério já fez a idético ser liberto, curado. Esse ministério aqui eu já vi várias pessoas homossexuais deixarem o homossexualismo de lado. Eu já vi nesse ministério pessoas colocarem câncer para fora. E eu sou prova viva disso, de que esse ministério, Deus já curou e trouxe de volta até quem estava morto, ressuscitando, como fez com a minha vida em 2019. Existe uma unção, existe uma capa, existe uma identidade que é nossa, que Deus deu para a gente. Então escute uma coisa: as pessoas não podem mudar a igreja, mas é a igreja que muda a vida das pessoas. Quando nós entendemos isso, quando as pessoas entenderem isso, quando a igreja entender isso, vai voltar a viver todo tipo de vitória que já viveu lá no passado. Se você crer nisso, aplauda bem forte a Jesus Cristo por isso. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Aleluia. O texto diz que Paulo está pedindo para Timóteo trazer. Paulo não está então perto, próximo da capa que é dele. E o pior, ele não está próximo da capa dele, e ele também não pode ir buscar a capa dele. Mas o texto diz que ele pede para o seu discípulo ir lá, aonde a capa está, e trazer até ele. Olha que coisa tremenda. Sabe por quê que ele faz isso? Sabe o que eu entendo? Sabe o que a palavra do Senhor quer nos ensinar nessa noite? Olha o que ele está fazendo: traz para mim de volta, porque a capa é dele. Então ele está dizendo para o discípulo: vai lá e busca, essa capa é minha, eu preciso dela de volta na minha vida. Talvez você possa dizer assim: eu queria tanto viver aquela unção que eu vivia lá atrás. Eu queria tanto aquela capa que existia sobre a minha vida, sobre a minha célula, sobre a minha descendência lá atrás, mas eu não consigo mais ir buscar. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor, eu já estou um pouco mais velho. Eu só conseguia fazer isso quando eu era mais novo. Talvez ela está longe e você não consegue buscar, mas nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele pediu para um amigo, o amigo Timóteo, ir buscar. E eu quero dizer uma coisa para você: você não tem um Timóteo que talvez não possa fazer isso para você, mas nós temos um amigo em comum de todos nós. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Nós temos um amigo que pode buscar para mim e para você. E se você pedir para ele, ele vai buscar, ele vai te entregar a capa que é de volta para a tua vida, para você viver novamente o que você viveu lá atrás. Aleluia. Então nós precisamos pedir a ele: ei amigo, Espírito Santo, traz de volta para mim a capa que é minha, a capa profética,
a capa da unção, a capa da revelação, a capa do milagre, a capa que me fazia pular de manhã cedo, com desejo, apaixonado por Jesus, ao ponto de não me fazer nem pensar em outra coisa, a não ser adorar Ele e fazer a vontade dEle na minha vida. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus vai trazer essa capa sobre a tua vida nessa noite. Eu profetizo que você vai receber de volta nessa noite essa capa, e você vai mudar a história da tua vida. Você vai viver nem o que você viveu antes. A capa era aquela, mas você vai viver coisa nova na tua vida, uma experiência nova sobre a tua vida, e você vai viver um futuro muito melhor na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa: enquanto a igreja não entender que você precisa viver a identidade desse ministério, você não consegue andar. Tudo que você tem de sonho, de projeto, fica emperrado. Eu estava conversando com o Vinícius lá no sítio. Eu falei que tem um amigo nosso que já foi daqui. Ele saiu, e toda vez que ele me encontra, ele me faz 3 perguntas, as mesmas 3 perguntas. As mesmas. Eu não vou entrar em detalhe nas perguntas, mas eu vou resumir para você qual é a intenção dele, as perguntas dele. É porque ele saiu daqui achando que ia viver algo melhor em outro lugar. Só que todo lugar que ele vai, ele quer pegar a capa dele e colocar na igreja que ele está levando. E não é assim que funciona. Quando você chega na igreja, você é que vai vestir a capa que Deus tem para aquela igreja. Você não muda a identidade da igreja, a igreja que muda a sua identidade. E aí ele fica perambulando, e aí pergunta, como é que está isso e aquilo, e bebê, bababá, e vambora. E eu falo, estamos bem, porque a capa está sobre a nossa vida, a identidade de Deus está sobre a nossa vida, e aonde a gente coloca a mão, vai prosperar. Recebe isso? Dá um glória bem alto aí. Eita Deus! Quando você entender que você faz parte desse ministério, e tem que viver a unção, a identidade desse ministério na tua vida, quando você entender isso e viver isso, escuta uma coisa, você vai prosperar em tudo que você fizer, tudo, porque Deus tem uma identidade forte para a MGS, e quando você entende isso, as coisas começam a fluir, não de baixo para cima, com você forçando, mas começa a fluir de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, porque vem do céu sobre a tua vida. Então, queridos, Deus, Ele não limita nada, nem ninguém. Deus, Ele não limita quem se dispõe, quem se dedica a fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque Deus só faz aquilo que você deseja. Quando você não tem sucesso, é porque você diz que quer, mas você não deseja de verdade. Quando você faz parte de um ministério e veste a capa desse ministério, quando você for para a rua para fazer qualquer coisa, você vai voltar tendo sucesso, porque você foi, no mínimo, obediente, e Deus decidiu te abençoar por conta disso. A capa de Elias, ela ficou para Eliseu. Quando Elias se foi, a capa dele ficou para Eliseu, mas porque o próprio Eliseu desejou. Por isso que a capa ficou. Só que olha só que engraçado, olha só que coisa tremenda que aconteceu nesse momento, quando a Bíblia diz que passou como um carro de fogo
pegou Elias, subiu, e aí Eliseu viu esse carro de fogo levando o seu líder ali, o profeta, e aí de repente ele viu cair aquela capa sobre ele pegou aquela capa e ele tomou uma atitude muito interessante que vai dar uma ideia do que Deus tem para a tua vida nessa noite. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 12, está escrito o seguinte, olha: quando Eliseu viu, quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. Sabe por que ele gritou meu pai, meu pai? A primeira coisa que saiu da sua boca foi meu pai, meu pai. Sabe por quê? Porque ele reconhecia a identidade do pai dele espiritual. Ele reconhecia o ministério que ele estava sendo inserido. Então, olha só, quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. O que Eliseu fez? Ele pegou as suas vestes, a sua roupa e rasgou ela no meio. E em seguida fez o quê? Vestiu a capa de Elias. Quem entendeu o que estava acontecendo ali de forma profética? Por que ele rasgou as suas próprias vestes e em seguida vestiu a capa de Elias? Sabe por quê? Foi para mostrar para mim e para você que naquele momento ali, o velho Eliseu, os pensamentos que tinha na mente de Eliseu, a vida, as ideias que ele tinha de ministério já não servia para mais nada. Ele rasgou, sabe por quê? Porque ele estava vivendo o ministério que Deus havia colocado ele para servir, e o ministério era o ministério de Elias. Então ele rasgou as suas vestes dizendo: já não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele estava querendo dizer: já não é mais o que eu penso que tem que ser como igreja, mas eu vou viver o ministério do líder que está sobre a minha vida. É isso que ele estava querendo dizer. Aleluia, 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 aleluia. Então nós precisamos entender isso. Nós não temos que, eu penso que a igreja tem que ser assim, eu penso que na minha célula tem que ter isso, eu penso que meu líder não poderia ter falado isso, feito isso ou aquilo. Esquece isso, rasga isso da tua vida. Porque Deus te colocou numa célula, Deus te colocou numa igreja, Deus te colocou na mão de um pastor, Deus te colocou na mão de um apóstolo mais doido da tua vida. Mas sabe por quê? Porque Ele quer que você fique doido igual a mim, Ele quer que você fique maluco igual a mim, Ele quer que você viva a identidade que Ele deu para esse ministério. É isso. Então esquece o modelo de igreja que você tem na sua cabeça. Tem gente que não consegue servir a Deus em lugar nenhum, vê crítica em tudo quanto é lugar. Tem gente que já chega na igreja olhando: aquilo ali não está certo, aquilo ali eu não gostei, não podia falar daquele jeito, está muito barulhento. Escuta, santo de Deus, você pode mudar a tua casa, mas a casa de Deus tu não pode mudar. Sabe por quê? Porque nem eu posso mudar. A casa também não é minha, a casa é de... Então Ele faz o que Ele quiser fazer na casa dEle. E se eu quero estar com Ele, eu aceito ser do jeito que Ele quer que eu seja. Quem está entendendo disso? Quem está entendendo isso? Vamos lá. Enquanto as pessoas não entenderem isso, deixam de viver a unção que existe aqui nesse lugar. Sabe, Timóteo, ele era o discípulo de Paulo. E eu não vou me alongar mais. Mas olha só que interessante.
Paulo pede para Timóteo, para ele vir até ele, para sair de onde ele está e ir para Roma, e levar a sua capa, e os outros 2 pertencem. E ele está fazendo isso, sabe por quê? Porque ele está se sentindo abandonado, daquele jeito que eu falei contigo, está preso e tudo mais. Só que Timóteo sai de onde está, carregando a capa de Paulo até outra cidade. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Que Paulo só fez isso direcionado pelo Espírito Santo de Deus para que Timóteo entendesse uma coisa: que discípulo que é discípulo de verdade, que para ele entender uma coisa, que qualquer pessoa que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida de verdade, ele precisa carregar a capa que está sobre o seu ministério até o seu líder, junto com o seu líder. Sabe por quê? Para que ele não morra abandonado e desanimado. Tem que ser dado continuidade àquilo que Deus começou na vida dele. Então só quem reconhece Cristo de verdade é que carrega a unção que tem no ministério que ele pertence. Quando você encontra alguém no ministério que você pertence, que não quer assumir a identidade do ministério que você pertence, esse não é discípulo de verdade, esse não teve um encontro verdadeiro com Cristo, porque se ele tiver, a hora que ele tiver, ele vai carregar aquela identidade a qualquer lugar, para que o ministério não morra abandonado e muito menos de frio. Sabe por quê? Porque Jesus, assim como Paulo sabia que há tempos e tempos, no ano existem 4 estações, e Paulo estava prestes a iniciar o inverno. E a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, e muitos iriam abandonar a obra de Deus, a fé, ou simplesmente iam se tornar religiosos, de simplesmente ir na igreja, até mesmo de repente numa célula, fazer uma coisa ou outra, mas o coração já não aquece mais, porque foi tomado pelo inverno, foi tomado pelo frio. E o apóstolo Paulo está dizendo: traz, porque eu não posso morrer nesse frio, vem me aquecer, vem me aquecer. Quando um discípulo se junta com seu líder, levando a identidade do ministério deles, não há frio que resiste. O diabo não consegue esfriar o coração de ninguém, porque uma brasa vai acendendo a outra, vai acendendo a outra, vai acendendo a outra. E quando você vê, a gente vê o que nós vimos aqui no início do culto, as pessoas pulando, gritando, as pessoas se alegrando, as pessoas dando testemunho, as pessoas recebendo aquilo que nunca receberam de Deus, porque Deus leva você e eu a viver o sobrenatural. E nós temos a condição de superar todas as expectativas, porque o diabo olha para você e fala: esse vai morrer de frio. Mas aí o teu discípulo olha e fala assim: não vai não, vai não. Não vai, esse aí não vai não. Quem? O meu líder, o meu ministério, vai não. Não vai, a MGS vai morrer de frio. A MGS vai morrer de frio. Por quê? Diz assim, ó: porque eu vou carregar a capa desse ministério. Vamos lá, eu vou perguntar de novo, ó. Eu vou perguntar e você vai dizer: porque eu vou carregar a capa desse ministério. Vamos lá? Então agora eu vou perguntar: a MGS vai morrer de frio? Por quê? Então fica de pé e aplauda ao Senhor. Eita, aplauda mais forte. Aleluia.